Durante os primeiros 18 meses de vida, o bebê terá experiências que o levarão a confiar ou não em sua mãe e, em consequência, nas outras pessoas também. Se o bebê é atendido adequadamente em suas necessidades, alimentado, higienizado, acariciado, ele desenvolverá confiança na figura materna, mais tarde, nas outras pessoas. A criança se aproximará dos outros sempre de forma confiante e amistosa. Já a criança negligenciada desenvolve um sentimento de desconfiança em relação à figura materna e às outras pessoas. Entretanto, será importante desenvolver tanto a confiança quanto a desconfiança. Dê uma olhada no que diz Erickson. And there I felt that the first basic psychosocial attitude to be learned is that you can trust your mother, that she will come back and feed you, that you can trust she will feed you the right thing in the right quantity, at the right time, that when you're uncomfortable she will come and make you comfortable and so on. This is what I mean by basic trust. You see, in animals this is all given instinctively. In man it has to be learned, and a mother has to teach it, and then mothers of different cultures and classes and races teach that in a different way. This was but mistrust is just as important. In fact, if you don't mind my griping for a moment, it happens so easily that when this is quoted, people take away mistrust, doubt, shame, and all of these things, and think I'm merely establishing an achievement scale. First, you must have trust. Mistrust is the ratio of trust and mistrust is our basic social attitude. We do this constantly. If we walk, if we enter somewhere, we have to differentiate now. Can we trust or mistrust? And mistrust meaning the recognition of danger, the anticipation of discomfort, and so on. Nos segundo e terceiro anos de vida, o conflito psíquico importante é o que se dá entre a autonomia e a vergonha. Nesse período, a criança desmama por conta da maturação biológica, aprende a se locomover e a controlar os esfíncteres. É um processo gradual de liberação em relação à figura materna, que proporciona à criança um sentimento progressivo de independência e autonomia. Surge um forte desejo por autodireção. Ela quer fazer tudo sozinha e deseja explorar os ambientes ao máximo. Quando os adultos permitem que a criança explore o ambiente com liberdade e tenha a oportunidade de fazer algumas coisas sozinhas, sem censurá-las, quando comete erros, as necessidades de independência da criança são atendidas, alimentando seu sentimento de autonomia. Contudo, há crianças que têm sua autonomia tolhida, adultos que fazem tudo no lugar da criança, seja por subestimarem as capacidades dela, seja por quererem fazer as coisas do jeito certo, ou seja, do jeito do adulto, sem falar naqueles que punem a curiosidade da criança pelo ambiente ou sua incapacidade de controlar a evacuação com perfeição. Instalam-se, portanto, os sentimentos de vergonha e demérito pessoal. A criança passa a duvidar de sua própria capacidade de conseguir dirigir seu próprio comportamento. Dos 3 até aproximadamente os 6 anos, a criança desenvolve sua identidade como menino ou menina, segundo Erickson. Nesse período, a criança se identificará com o progenitor do seu mesmo sexo, copiando aspectos do seu comportamento. O menino exibirá sua masculinidade crescente e a menina descobrirá sua feminilidade. Contudo, por ser a fase edipiana, o menino tende a antagonizar com o pai e a menina com a mãe. Em algumas famílias, há dificuldade em aceitar esses comportamentos como naturais, passageiros e fundamentais para o desenvolvimento da personalidade. A censura dos adultos, seja pela punição, pela ridicularização ou pelo sarcasmo, pode causar fortes sentimentos de diminuição e culpa na criança em relação à própria identidade.
Ao expressar seus desejos, a criança está demonstrando sua vontade de vir a ser um adulto completo, desenvolver-se com segurança e propósito. É importante que ela não se sinta diminuída nem culpada por manifestar seus sentimentos. Veja o que diz Erikson. He begins to envisage goals. This has to do with initiative because he begins to, for example, identify with people whose work or whose personality he can appreciate. And he begins to think of being big. And all of this I mean by the beginning of purpose. In other words, when he plays, for example, it's not just a matter of practicing his will or practicing his ability to manipulate. He begins to have projects, as it were. Erikson considera que, nesse estágio, as crianças devem receber esclarecimento sexual de acordo com suas capacidades de compreensão e na medida em que suas curiosidades forem emergindo. Dos 6 aos 12 anos, a criança se interessa por desenvolver habilidades, tanto na escola quanto fora dela. Ler, escrever, calcular, aprender jogos, realizar atividades físicas, colecionar objetos, enfim, toda a sua energia e motivação direciona-se à busca por competência. As novas aprendizagens e a ação sobre o mundo desenvolvem na criança o sentimento de domínio. Contudo, quando ela não é encorajada a tomar parte nas atividades com outras pessoas ou quando é por elas rejeitada, desenvolve-se o sentimento de inferioridade. No período que vai dos 12 aos 18 anos, o adolescente procura entender a si mesmo. É sua primeira crise de identidade. Ao longo da infância, a criança conviveu com muitas pessoas, desenvolveu identificações por algumas delas e, em consequência, foi adquirindo características de amigos, pais e professores. Ao chegar à adolescência, o indivíduo abandonará algumas dessas características, fortalecerá outras e, incansavelmente, tentará achar a si mesmo. Na adolescência, raramente os indivíduos identificam-se com os próprios pais. Ao contrário, rebelam-se, não aceitam a intromissão dos pais na vida particular e rejeitam seus valores. É um esforço de separar sua identidade da de seus pais. Ao mesmo tempo, o adolescente tem uma grande necessidade de pertencer a um grupo social, normalmente formado por pessoas de sua idade. Ser parte de tais grupos é algo que ajuda o indivíduo a encontrar sua identidade no contexto social. Ao conseguir definir sua identidade, o adolescente desenvolverá o sentimento de coerência interna. Se sentirá uma pessoa integrada e única. Contudo, às vezes, o adolescente não consegue cumprir essa tarefa, sofrendo a chamada difusão de identidade, quando ele não consegue encontrar a si mesmo. Veja só. Yes, I suggest that now his cognitive capacities are such and his social interests are such that he now wants to know where does he fit in his culture. You find this in the primitive cultures, in puberty rites, which rather forcefully tell him where he belongs. He belongs to such a tribe, he belongs to such a clan, and so on. While, of course, the more we have a culture in which free choices are given, where somebody in adolescence can still decide who he's going to be, you also have more conflict about that. In other words, if it's highly structured, relatively little conflict. If there's less structure in a free society, then there's greater and greater. So would you say, therefore, the freer the society, the greater the identity problem in a sense is? I would think so. But of course, it also means that wherever the identity is so preordained that you have no choices, you also, the more you also have to conform then to absolute rules. And some people probably fall by the wayside who simply don't survive in primitive tribes, who don't fit in that. Entre os 18 e os 30 anos, o jovem tem interesse em fundir sua identidade com a de outras pessoas.
Quer dizer, em entregar-se a relações de intimidade às quais será fiel, ainda que tais relações exijam compromissos e sacrifícios. Vimos que na adolescência o jovem firmou sua identidade. Bom, agora esse indivíduo está pronto para tomar parte em certos tipos de relacionamentos. Por exemplo, assumir uma relação sexual e afetiva duradoura. Pertencer inteiramente a um grupo religioso, a um movimento político. Manter uma amizade profunda e sincera. Em outras palavras, ele está pronto para doar-se, para sair de si mesmo sem medo de perder a própria identidade. Caso o jovem não tenha atingido essa condição de integridade do eu, terá dificuldades em envolver-se genuína e profundamente com outras pessoas, fugindo da intimidade e convivendo com uma profunda sensação de isolamento e distanciamento. Dê uma olhada. Namely, that intimacy is really the ability to fuse your identity with somebody else's, without fear that you're going to lose something yourself. That's why it is the stage which makes marriage possible, and why marriage doesn't work if that has not developed. Would this be consistent with the notion that many of our sociologist colleagues have suggested from their research that characteristically very early marriages, that is in early age groups, are less likely to succeed than marriages a little age later? I think that is one of the main reasons. Because some young people marry to find their identity by marrying, or find their identity in somebody else, which you cannot do. To be really intimate, you have to be able to have a very firm identity already. No período entre os 30 e os 60 anos, o adulto interessa-se por criar, cuidar e orientar uma nova geração. É a generatividade. Erikson percebe que as pessoas maduras apresentam uma necessidade grande de sentirem-se responsáveis por crianças e jovens. Ao se sentirem necessários, sentem-se estimulados. E quando isso não ocorre, há um sentimento de estagnação e infecundidade. A generatividade pode se realizar pela procriação, mas também pode se manifestar por atividades relacionadas ao cuidado e à orientação da infância. Vejamos o que diz Erikson. This is why I think this is the stage at which really mature ethics is only quite possible. Because now you learn to take responsibility for what you are creating. Now, I avoid the word creativity. Yes, I know. I know that generativity is not a nice word, but it means generate, and in that sense is the widest possible term for producing something. Because we too much apply creativity. I'm not saying too much, but if I would call it creativity, I would compare it too much with artistic creation, or the particular creativity which we ascribe to particular people. Well, I mean everything that is generated, that is children, products, ideas, works of art. In a sense, then, a person may fulfill growth patterns here by making a contribution, even though it isn't, say, the work of a Mozart or a Picasso and so on. Or without having children. You see, I think this is in the future of the world, in fact, very important. Not to assume that generativity can also be useful in one's work with other people's children, as teachers do, for example, or in one being concerned with ideas. But one has to understand the frustration. This is where I would always, you see, emphasize. This is what Freud showed us. A partir dos 60 anos, o adulto que tiver resolvido de forma satisfatória todos os conflitos dos estágios anteriores e desenvolvido a capacidade da solidariedade humana, terá condições psíquicas de lidar com a crise final ligada à desintegração e à morte. Contudo, aqueles que não tenham desenvolvido suficientemente a integração do ego experimentarão sentimentos de desespero
e de que já não há mais tempo para retornar e experimentar diferentes possibilidades da vida. A integridade do ego leva ao sentimento de união com a humanidade, a sabedoria e a esperança. A falta de integridade do ego leva à desesperança e ao temor da morte.